A gente até, inclusive, estava conversando agora, na hora do intervalo, sobre a importância das crianças passarem por todas as etapas, todas as fases, todas as doenças em si que fazem parte desse crescimento. E o mito faz parte de tudo isso? Então, na verdade, a gente tem, assim, culturalmente, informações que são vindas de pessoas que não estão estudando, que não trabalham com crianças, mas que vão criando situações e que a população acaba entendendo como verdades, né? Por exemplo, a questão, por exemplo, da febre como uma coisa ruim. Isso é um mito, na verdade, que a gente hoje em dia está se tentando colocar na cabeça das pessoas, que na verdade é um grande benefício, é um remédio que a gente tem dentro do nosso organismo. Os mitos com relação aos processos de anemia, por exemplo. Tudo que acontece na criança, distúrbios alimentares e várias questões que não envolvem um processo de anemia, a mãe acha que tem anemia e vamos fazer exames e vamos furar a criança e vamos judiar. Então, assim, são questões que são mitos mesmo, né? E que tem que ser desmistificado. A questão, por exemplo, da pico febril e gripe, geralmente é a garganta que está infeccionada. Não, isso é porque é muito comum em farmácias, a gente ter o diagnóstico de amidalite por uma questão de consumo de medicamentos e utilização de medicamentos, e nem tudo que acontece na vida da criança ou faz febre e junto com um quadro infeccioso de respiratório vai ser amidalite, né? E as mães já se apavoram e entram com anti-inflamatórios e antibióticos. A maior preocupação de todas as mães sempre foi e sempre vai ser a febre. Isso. Então o senhor está querendo dizer esse é o maior mito. A febre alta não é sinônimo de Não é. desespero. A gente já cansou, eu acho que repito aqui mais uma vez, a gente tem que estar, assim, a mãe tem que estar sabendo que esse processo da febre, ele é um processo que vem para ajudar as defesas da criança. O mito e o susto que, na verdade, que a indústria farmacêutica, eu costumo falar que a indústria do pânico, do medo, acaba colocando, é a questão, por exemplo, da convulsão febril como um grande transtorno, um grande problema. A gente já falou sobre isso aqui. Isso acontece. Então, isso pode acontecer dependendo da idade da criança, geralmente até 5 anos de idade, isso pode acontecer. E, na verdade, não sou eu que falo, são neurologistas do mundo inteiro. Um machucado na cabeça ou um problema neurológico não vai acontecer numa convulsão febril, a não ser que seja uma doença que ataque o sistema nervoso central. Então, assim, quando vinha a febre, vinha a convulsão, na verdade, quem vai ser machucado e quem vai ter problemas vai ser os pais, não é a criança. A criança, depois de alguns segundos ou um minutinho ali de movimentos, porque entra em curto-circuito a cabecinha, os neurônios, então ela vai ter uns movimentos estranhos, em que a gente tem que ter alguns cuidados, a gente já comentou sobre isso aqui, vai voltar ao normal depois, ela vai acordar e vai ser uma criança normal, não vai ter problemas, né? 90% das crianças não repetem essa convulsão febril, então esse é um grande mito. Eu estava conversando, inclusive, com algumas mulheres sobre essa questão da febre alta. A gente passa por isso cotidianamente. E as avós, as minhas, por exemplo, costumam colocar algodão com álcool embaixo do braço, na sola do pé. Não pode? Não, então, pode ser feito isso. Justamente, então vamos falar um pouquinho da febre, né? A febre, ela tem dois momentos. Ela tem dois momentos. Ela começa na cabeça que tem a lareira, e começa a espalhar pelo corpo todo e caminha até as mãos e os pés. Por isso que no primeiro momento da febre, o pé e a mão estão gelados e a cabeça está pelando. Aí já tem um problema. Por quê? Porque já diz o ditado popular que o ser humano, para ter saúde, tem que ter pé quente e cabeça fria. Nesse momento você já vê que tem algum problema, alguma coisa errada. Então começou a lareira a esquentar aqui e só vai parar de subir essa febre na hora que chegar no pé. Por isso que a bisavó antigamente, o que ela fazia? Ela não tinha farmácia a 1 metro de distância da casa dela, né? Não tinha celular, não tinha nada. O que ela fazia? A bisavó acalmava, primeiro porque ela fazia a criança, ela conduzia a febre. E ela não cortava a febre, porque ela sabia que se ela, por exemplo, provocasse e mantivesse um pico febril bom e alto naquele primeiro momento em que o corpo tenta fazer esse aquecimento, justamente para literalmente torrar os bichinhos que estão entrando dentro da gente, já está provado, os bichinhos eles morrem, depois não trabalham, não correm, não andam, e os nossos soldados, pelo contrário, correm muito e trabalham bem no verão, no calor. Então, o que é importante? O que é importante é a gente saber que no primeiro momento em que o calor começou na cabeça e caminhou para os pés, a bisavó fazia o seguinte: vamos puxar a febre para o pé. E aí, por isso que ela usava vinagre, álcool, cebola, batata. Isso não é porque ela dava na louca dela fazer esse tipo de coisa. É porque ela simplesmente percebia, isso chama-se instinto, isso chama-se sabedoria,
Ela sabia que quanto mais quente tivesse o pé, menos subia a febre lá em cima, menos ia ter fogo na lareira. Então o que a gente tem que fazer? A gente, no primeiro momento da febre, em todo momento que a criança estiver passando por um quadro febril, manter a criança com os pés bem aquecidos. Infelizmente, colegas e farmacêuticos tal indicam, pela a criança, deixa pelada. Só que hoje em dia, caminhando nesse piso gelado, com meia ou sem meia, vai resfriar a parte de baixo. Resfriou, aqui em cima vai mandar um alarme, vai dizer assim, opa, o corpo não está todo quente, eu não estou todo protegido, os bichinhos que estão na minha corrente sanguínea vão continuar a se multiplicar, eu tenho que voltar a fazer febre. E volta o pico febril. Então ela usava o vinagre, o álcool, cebola, porque se você encosta na pele esses produtos, eles esquentam. Então, quando ela jogava na virilha ou aqui, na verdade eu estou puxando do centro para a extremidade o calor. Então, por isso, ela aquecia as extremidades, a criança transpira nesse primeiro momento, baixa a febre e ela troca a roupinha, mantém a criança com febre no pé, isso é importante, eu canso de salientar, 2 abriguinhos, 2 meias no pé, se tiver à noite, picos febris, bolsa de água quente no pé. Aí o que acontece? Bolsa de água quente no pé para manter febre no pé. Quanto mais quente tiver aqui, menos vai aumentar a febre. E aí você vai dizer, e aquele banho morno que todo mundo diz para dar? Aí é no segundo momento da febre. Segundo momento da febre, aí sim, ela está toda quente, voltou 39, 40 graus de temperatura, o que eu faço? Aí eu pelo ela toda e dou um banho morno. Aí ela vai entrar no banho morno e não vai sair logo do banho morno e começar a fazer aqueles calafrios e chegar a 40 de novo. Porque você tem filhotes, você ainda não botou embaixo do chuveiro, mas tem várias mamães que já botaram criança embaixo do chuveiro, por ordens de colegas e de farmacêuticos, e não era um momento de esfriar, era um momento de ter esquentado os pés. O que aconteceu? Saiu do banho, esfriou um pouquinho, deu 5 minutinhos, foi a 40 de novo. Saiu desesperada correndo para o hospital. Então é assim que tem que fazer. Primeiro, febre, começa o pico febril, tem que observar. Criança vai precisar de 24 horas no mínimo para dizer o que eu tenho, mamãe. E o médico descobrir, porque senão você vai lá, o colega, o farmacêutico vão achar que tem alguma coisa porque não deu nem tempo de chocar. Então é importante, medica, controla com antitérmicos, pé quente, e aí sim, esse grande mito para de assustar e as crianças não fazem pico febris alto. Você viu que engraçado? Todo mundo parado olhando. Um olho desse tamanho, prestando atenção. Porque, na verdade, já viveram isso. Isso é uma preocupação de todos, né? E a gente, infelizmente, aprende errado. Na própria faculdade, a gente aprende errado. A gente não aprende a observar o paciente dessa maneira. Que vê que começa calor aqui, caminha para o pé. Não vê. Ele deu febre, eu dou um antitérmico, eu dou um anti-inflamatório, pelo a criança e tá tudo bem. E não tá tudo bem. A gente cansa de ver as crianças repetindo quadros. Então, mamães, papais, prestem atenção nisso. A gente estava proposto a falar sobre anemia Proposto hoje. Falar sobre anemia. Deixamos para a próxima, Juarez, então. Ele é tão explicativo. Eu gosto tanto quando ele vem aqui que a gente acaba entrando num assunto e não consegue mais sair daquilo ali, porque uma coisa envolve a outra e a gente acaba entendendo todas as causas e as consequências. E isso que faz a diferença. E o melhor remédio é esse, a informação. Quanto mais eu sei, menos eu drogo as crianças, menos eu erro. Então isso é importante. Essa explicação da febre, por exemplo, se tu me permite, tem no meu site, a gente tem, é www.juarezfurtado.com, com o IZ. Lá tem explicadinho sobre essas e várias doenças, o que a gente tem que fazer, principalmente com a alimentação durante esse período. Tá certo. Olha só, gente, as dicas do Dr. Juarez Furtado. Então, na próxima semana a gente pode falar sobre anemia? Vamos falar então. Tá combinado, então. Se você quiser saber sobre a anemia, ou já você ficou sabendo tudo sobre a febre, semana que vem, na quinta-feira, no quadro Saúde em Dia com o Dr. Juarez Furtado. Muito obrigada.